Boa tarde, bem-vindos, pessoal que está em casa nos acompanhando. Hoje, dando sequência aos nossos estudos, vamos para o capítulo 2 do livro O Temor da Morte. Então, dá uma sequência. Nós já vimos no capítulo 1 a expectativa de vida que a gente pode ter de o futuro ou nada. Aprendemos, né? Ponto pacífico. Agora vamos chegar por que o temor da morte. E é muito interessante a gente entender, vamos falar um pouquinho, fazer uma pergunta retórica até. Morrer é desencarnar? A gente pergunta, todo mundo, podem ser sinônimos, morte e desencarne. Mas para nós espíritas, há uma diferença sutil entre a morte e o desencarne. A morte, podemos deduzir que é a falência do nosso corpo físico. Ele vai depauperando e, em algum momento, ele não tem mais condições do espírito ficar ali, perde toda a vida. E o desencarne, ele é completo, porque nós sabemos que tem um corpo, o perispírito, ele é acoplado ao nosso corpo físico. E com a morte física, nem sempre o desencarne é imediato. Por exemplo, nas mortes violentas, súbitas, suicídios, essa separação dos laços fluídicos do perispírito do corpo físico, às vezes demanda um bom tempo ainda. Então, o desencarne, para nós usamos a palavra desencarne, é quando realmente o espírito cortou seus laços com a matéria livre. E a morte física é simplesmente o depauperamento do vaso físico nosso. Feito isso, a gente tem. Então, é possível morrer e não desencarnar? Sim, você morre o corpo físico e ainda não desencarnou, porque ainda tem laços. Tem histórias, por exemplo, de suicidas, espíritos suicidas que contam, que sentem os vermes deteriorando a carne, comendo a carne, sentido na tumba. Por quê? Ainda tem laços fluídicos que ligando o espírito ainda àquele corpo. Então, é possível se morrer e desencarnar. Pois não? Não se tem ideia de tempo? Não. Depende muito. Nós vamos estudar a morte em detalhes, lá na segunda parte, vai ter um capítulo exclusivo da passagem. Aí todos os sintomas de como ocorre essa passagem, nós vamos estudar. Hoje, nós estamos na sequência, futuro e o nada, capítulo 1. Capítulo 2, temor da morte. O temor da morte é fundamental, a gente ter por que esse temor. E depois nós vamos estudar o céu, o inferno, e assim as penas, e vamos sucessivamente, para a gente ter uma noção. Agora, a pergunta inversa é impossível, né? É possível desencarnar sem morrer? Não tem como. Você pode morrer, né, e não desencarnar. Diga. Mas uma coisa, não só o suicida, né? Não. A pessoa apegada, por exemplo, nós vamos ver, o apego é uma das tragédias ainda que da libertação do espírito. O apego, sob todos os pontos de vista. E para a gente entender, falar um pouquinho sobre a morte, por que esse temor que a gente tem, que vem encalacrado de nós, podemos dizer que é um atavismo, que vem de gerações, passando. E Manuel Filomeno de Miranda, num livro, até anotei aqui, Temas da Vida e da Morte, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele fala alguma coisa, o que causa, um resumo, o que causa esse temor latente que nós temos. Primeiro, o instinto de conservação, é natural. Porque a tendência nossa é nos defendermos de uma agressão, de um perigo, né? Aquela preservação da vida, é natural. Então, isso aí é uma coisa natural, que nós temos o dever de cuidar da vida, de não arriscarmos a nossa vida, colocarmos a nossa vida em perigo. Então, isso aí é algo que faz do instinto de preservação, de conservação. Nós precisamos
desse instinto para nós seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Faz parte. Esse é um dos casos que a gente tem que preservar. Então, nós estamos doentes, nós temos que ir ao médico, cuidar da gente. Não vamos atravessar uma rua com movimento, sabendo que pode ser atropelado, e cair a gente vai. Não vamos nadar, se não soubermos nadar, porque isso aí é um instinto que já vem dentro de nós de conservação da vida. Que, na realidade, quando a pessoa se suicida, por exemplo, é uma tragédia. Ele pensa que realmente está dando fim à vida, mas a vida não tem fim. Quem morre é o corpo físico. É isso que a gente tem que entender. E outra coisa muito interessante, que nós espíritas podemos dizer, que normalmente você vê o antônimo de vida, morte e vida, os antônimos. Para nós é vida e renascimento, nós podemos dizer, porque a vida não se acaba, a morte não se acaba. Para nós espíritas que sabemos de como funciona, então o oposto de vida para nós é renascimento e não morte, porque nós vamos renascer sempre. Somos imortais, não podemos esquecer disso, nossa caminhada. Então, essa trilha nossa é o que nos anima a viver o que estamos vivendo, em qualquer que seja a situação nossa aqui na Terra, qualquer que seja, boa ou ruim, é sempre essa certeza. Aí que entra a fé raciocinada, que é a que nós compreendemos o porquê. Então, tudo não existe acaso e tudo tem uma razão de ser. Então, nós estamos aqui aprendendo e se, de acordo com a nossa vida, nós estamos todos os dias semeando e todos os dias colhendo. Pode ser uma colheita de ontem, de um mês passado, de 10 anos, de 20 anos, ou de existências pretéritas. Porque a justiça divina, é o que nós estamos estudando aqui, é perfeita, a cada um segundo as suas obras. Então é isso que muitos acham que é uma coisa muito dura que o Espiritismo traz. Por quê? Porque não tem ritualística que mostra que ninguém vai nos salvar a não ser nós mesmos. É uma coisa natural, tão natural como o ar que respiramos. Exatamente, é os que vivem para a matéria. É exatamente o segundo ponto que Manuel Filomeno traz para nós, a predominância da natureza material nossa, os apegos que nós temos à matéria. Então, aquele medo, temor, você faz assim, você trabalha, ganha dinheiro e tal, e forma os filhos e tal. Meu Deus, se eu morrer agora, e eu não quero morrer, eu quero ver meus netos, quero ver tudo apego, eu não sei viver. Você entendeu? Esses apegos de natureza material traz essa insegurança, principalmente se a pessoa não tem esse conhecimento, que nós falamos há pouco, essa razão da vida. Que a vida é uma só, não podemos esquecer. Mas as existências são inúmeras em nosso caminho evolutivo. Então, e agora entra uma coisa muito interessante. Vocês podem perguntar assim, se eu já morri trocentas vezes lá atrás, por que eu estou com medo agora? Se eu já morri 100, 200, não passa na cabeça da gente? Mas aí nós vamos ver que existe o esquecimento do passado. A cada encarnação, nós desce um véu de esquecimento para que nós possamos vivenciar a presente existência sem as amarras, sem a convivência, sem o conhecimento das penúrias de outras existências, quando vamos ter que conviver com inimigos, desafetos e afetos de outras existências. Então, esquecemos. E esquecemos também que tipo que foi a nossa morte. Se já morremos, não precisamos ter medo, realmente. Mas para nós espíritas, é aí que vai entrar, lá no item 10, que nós vamos estudar, lá no último estudo, sobre porque o espírita não teme a morte. Diga. Uma definição que hoje eu estava lendo sobre... Puxa um pouquinho. Me veio na cabeça, o seu Lourentinho, ele é a vida de ouro, agora ele está morando no sul. Ele começou a vida como padre até os 40 e poucos anos de padre, ele virou chefe de centro de um banco. E uma vez ele comentou comigo que a maior tristeza da vida dele, quando a
Isso quando ele era padre, ou depois? Não, ele já era chefe de centro. Ah, tá. E aí foi a maior tristeza da vida dele, que a mãe morreu e ele não conseguiu tirar dela o medo da morte. Mas por quê? Católico Apostólico Viagem, ele falou que tem 3 alternativas quando você morre. Você vai para o céu. Você sabe que você não vai. Exatamente, vamos chegar aí. Porque ninguém é perfeito. O purgatório, mesmo que eles falam que é um tempo limitado, você está queimando daquilo na cabeça. Queimando, você vai queimar. É terrível ainda o lugar. E um pedaço de já descer para o inferno. Então a mãe dele morreu aterrorizada com a morte, não a morte assim, física, de ter doença, de sofrer, mas ela pensar, ou eu vou penar no purgatório, no tempo todo eu já vou ter. Mas aí é o problema das penas eternas, que nós vamos ver aqui. Exatamente, o terceiro item que o Manuel Filomeno traz para nós é exatamente isso, o conteúdo das religiões salvacionistas, que colocam esse terror de nós. Porque se você fez um erro, você já está condenado. Então a maioria já está condenada ao inferno, na cabeça deles. Já está esperando. Então, e aí dentro de cada um de nós, vai ter a culpa. O sentimento de culpa que é inerente. Às vezes você nunca fala para ninguém, você não se abre, você não fez uma terapia e fez algo na tua vida, lá no início da tua existência, ou na juventude, não interessa. E aquilo ali entrou como um fardo para você. Eu pequei. E às vezes não é nem pecado, é que a religião é tão irritante. É irritante, é o que eu estou falando. Não tem como. Então as pessoas, essa pena eterna, traz esse temor que as próprias religiões colocam na cabeça das pessoas. Então aí que a gente tem que entender como foi importante a chegada da doutrina espírita, exatamente para fazer essa mudança. Então essas penalidades, e achando que a vida é única, porque não aceita a reencarnação, aí que é o maior problema dessas religiões. Não tem reencarnação, então você está condenado, ou você vai purinho para o céu, que você vai ver que é muito difícil, por tudo que a gente vive aqui na Terra, ou você vai para o purgatório, que não deixa de ser horrível também, ou você está condenado ao inferno eterno. Então a doutrina das penas eternas é uma verdadeira aberração se você transpor e chegar a Deus. Como pode ter alguém condenado, olha a palavra, eternamente? É uma coisa horrorosa. Não tem como a gente avaliar isso aí. Se faz. Para vocês terem uma ideia, na questão 941 do Livro dos Espíritos, eu vou ler para vocês. Muito interessante, vai encaixar direitinho como nós fomos criados, colocado na nossa cabeça a respeito disso aqui. Veja bem. Então Kardec pergunta aos espíritos: o receio da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, uma vez que elas têm diante de si o futuro? Olha o que os espíritos respondem. É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Se procura as persuadir em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Tudo aquilo que é natural é um pecado mortal para a alma. Então a pessoa já nasce desse jeito. Então, quando essa pessoa se torna grandes, quando se tornam grandes, se tem um pouco de julgamento, não pode admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. Olha o que leva isso aí. Ou vai ser materialista e vamos viver tudo aquilo que nós vimos aqui nas outros estudos que fizemos anteriores, ou totalmente ateu, não crê em nada. É assim que as levam a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças de infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. Respondeu tudo que a gente está falando. Então, é uma lavagem cerebral. Agora, vocês imaginam, gente, vamos dar um parênteses. Os 1000 anos da Idade Média, quando
a igreja tornou-se um terror, verdadeiro terror. E era pelo medo, pela posse, pelo apego às coisas, que as pessoas eram mortas de qualquer jeito. E aí, para tirar esses 1000 anos que nós vivemos lá, nós passamos por essas coisas tudo, gente, nós somos realmente, olha, podemos dizer, bem-aventurados de conhecer a doutrina espírita. Para vocês terem a noção. E, por último, a maioria tem medo porque desconhece o futuro. Desconhece que existe o plano espiritual, desconhece a oportunidade que Deus nos dá de voltarmos da reencarnação. Então, tem esse medo. Então, esse é um temor terrível que acompanha as pessoas. Então, lógico, com a medida que vamos se esclarecendo, é o que Kardec vai começar a falar para nós aqui no item 1. Ele já está dizendo no presente, como se fosse um fato concreto, que todo mundo já estaria sem medo da morte. Veja bem, item 1 do capítulo 2, quem trouxe o livro pode acompanhar. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência. E aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontre ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor pela morte? Ele está dizendo aqui que realmente seria, no fundo a gente tem lá dentro alguém nós achamos que tem algo, mas que sofremos uma lavagem cerebral muito grande, que exatamente veio a doutrina exatamente para nos abrir. Nós temos que ouvir esse instinto nosso de futuro, a selvageria. Fomos selvagens, mas desde lá a gente já tem esse sentimento. Então Kardec já coloca aqui que nós temos então uma crença inata no futuro. Isso já é importante. Podemos dizer, na realidade, dizem que quase 70% a 80% dos católicos creem em reencarnação. Não estou dizendo o clero, a doutrina, estou dizendo dos católicos. Os protestantes são os mais aguerridos, não acham que vai ser a ressurreição dos corpos. Esse sentimento inato é exatamente isso que as pessoas, quando você fala que tem chance, que o inferno é uma metáfora, que o inferno é interno, como o céu é interno, que nós vamos ver. Então nós vamos, quando estudarmos o céu e o inferno, nós vamos ver que todas as histórias, né, da história da humanidade, nós vamos ver a história, o que diziam desde o início e o que Kardec veio trazer para os Espíritos, veio trazer para nós. Então, aí que entra algo, quando nós cremos no futuro, vem a pergunta, por que ainda somos tão apegados às coisas da terra? Por quê? Por que ainda? E por que tememos a morte? Se nós sabemos que já vivemos, já passamos por esse processo N vezes na nossa vida, esquecemos, mas já passamos. Que os afetos nossos continuarão existindo com os que fomos, que vamos ter a esperança de encontrá-los. Não sabemos o momento, mas que vamos encontrar, vamos. É natural. O amor é algo indestrutível. Então essas coisas acalmam o nosso coração, devem acalmar nosso coração. É aí que entra essa dinâmica de mudança de vida, de vivenciar. Nós vamos viver hoje como se fosse o último dia nosso na Terra.
fazendo aquilo que Santo Agostinho nos fala lá na questão 919, que é exatamente essa reforma, olharmos o que nós estamos fazendo na nossa vida, para que quando ela chegar, o nosso desencarne, nós estejamos mais ou menos preparados, com a nossa bagagem já feita de uma certa forma. É isso que a gente importa. Porque pode ocorrer uma morte violenta conosco? Pode. Quem está livre de um acidente? De um AVC violento, de um infarto? De tomar um tiro? Não sabemos os nossos débitos de crédito. Dizem que as balas são perdidas, mas as balas não são perdidas por acaso. Usou-se aquela perdida para uma pessoa que teria que passar por aquilo, que não existe acaso. Qualquer um de nós estamos sempre, temos que estar preparados para qualquer desse tipo de eventualidade. Por isso que o temor da morte, quando você começa a crer, essa crença racional, tranquila, sabemos o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, nós vamos acalmando, é lógico, vai acalmando e vamos nos preocuparmos. Sim, amamos nossa família, amamos, mas a presença unida todinha da família na terra é impossível. Alguém vai indo na frente, a tendência são os mais velhos, mas por que não os mais jovens também? Quantos casos nós tivemos? E a morte, o temor, a gente fala, enquanto está todo mundo morrendo de longe, o Covid matou um ator, matou um outro, vai chegando perto, a angústia vai chegando, e é uma bobeira, porque se nós tivermos de morrer de algo, de uma doença, o Covid será apenas o gatilho, não tem como escapar. É exatamente, agora, aí entra o primeiro caso, o instinto de conservação. Nós temos o dever de cuidar do nosso corpo. Asepsia do corpo, tudo certinho, manter tudo. Porque a medicina, nós já aprendemos aqui, é misericórdia divina. Se Deus é justo e a lei de causa e efeito é implacável, tem a misericórdia divina, que uma das faixas da misericórdia também, tem outras, é a medicina, que vai aliviar de acordo aquele período que vamos passar. Hoje já temos essa possibilidade. Então a gente tem que entender tudo isso. Então o item 1 é dizendo que nós temos essa crença inata no futuro. Vocês podem até grifar isso aí, a crença no futuro é intuitiva. É muito interessante grifar para depois a gente ver. Feito isso, nós vamos canalizar essa crença no futuro. Se estamos aqui, se vivemos várias existências, que a bondade divina nos traz, é para que a gente encare a vida de uma forma natural, sem aquela preocupação angustiante, que até tem uma ciência nova que surgiu aí, a tanatologia, que cuida de todos os fenômenos da morte, para a gente saber como funciona, tudo do luto, tudo muito interessante, que praticamente bate com muita coisa com a doutrina espírita, a ciência, muita coisa. Se vocês puderem estudar a respeito, ler, pesquisar isso, é interessante. Para que nós possamos viver bem, sem trauma, sempre nos preparando, todo dia a dia. Sabe por quê, gente? Porque nós morremos todos os dias. Quando você dorme, é um prenúncio da morte. Tchum, dormiu. Quantos passam desta para a outra dormindo? Então, praticamente nós treinamos todas as noites quando dormimos. E nem por isso nós vamos ficar com medo de dormir, né? Eu não vou dormir que eu posso morrer. Complicado, né? Não tem todo mundo sono, né? É verdade. Vamos para o item 2. Hoje nós vamos estudar o item 1, 2 e o 3. Então vamos para o 2. Vamos ler lá. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação. Eu acabei de falar. Comum a todos os seres vivos. O animal tem instinto de sobrevivência também. Ele vai fazer tudo para se salvar, para não morrer.
Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo, que deve servir ao seu próprio adiantamento. Ah, você vai morrer mesmo? Numa boa? Eu não vou fazer nada. Vou parar aqui. E muitos fazem. Assumem um compromisso lá na programação reencarnatória e chega aqui, ficam alheios. Eles não se encontram nem a favor, muito pelo contrário, né, como diz. Então não fazem nada. Então, não fazem o bem, não fazem o mal. O que estão fazendo aqui então? Então você tem que fazer o bem. É o objetivo nosso. Então a gente tem que começar a entender essas nuances da vida. Para que nós estamos aqui em processo evolutivo de trabalho de todo tipo. É na convivência, é na tolerância, é na intelectualidade, aprendermos, adquirirmos conhecimento. É tudo isso. Mas com esse sentimento que não somos aqui. Estamos aqui, estamos no caminho. Estamos numa grande escola, ou num grande hospital, ou numa grande penitenciária para uns. A Terra é essas três coisas. Uma escola, estamos aprendendo. Um hospital, estamos convalescendo de doenças do espírito, muitos quantos temos aí. E também uma penitenciária, uma prisão. Então, a gente, feito isso, também não podemos esquecer que habitamos um planeta de provas e expiações. Então, onde a felicidade é relativa, absoluta não existe aqui. Verdade? Seguindo. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro não era senão uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança, mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. Então, nós podemos verificar essa tendência que Kardec está falando, exatamente colocando a doutrina espírita no meio ou a doutrina espírita, ou as doutrinas espiritualistas também, que não deixam de ter a mesma função. Só que a doutrina espírita já vai mais para a parte moral, tem a moral como aliada à ciência e à filosofia, que junto formam uma doutrina que norteia os caminhos do homem. Então as três têm que andar juntas, moral ou religiosa, podemos dizer, científica e filosófica. É isso que a gente tem que entender. Então, à medida que encarnamos, é o que está dizendo aqui, vamos nos aprimorando. Hoje, por exemplo, nós, aprendendo isso aí, sobre a morte, vamos aprender como se processa a morte lá quem quiser ler já está lá no capítulo, na segunda parte do livro, a passagem, vocês vão ver tudo certinho lá, pode estar adiantando, mas vai demorar ainda para a gente chegar lá. Então a gente vai entendendo como é importante a vida, sendo equilibrada, mantendo sempre o equilíbrio da vida. Isso é fundamental para nós. Então, por que essa angústia? Por que esse apego? Por que esse apego violento às posses materiais? Apego inumano, às vezes, a pessoas, a filhos, a marido, a mulher, a pai, a mãe, aquela coisa doentia. Não tem necessidade disso. Não tem como. Apego aos prazeres de tudo que dá. O consumismo desvairado. Pessoas que não sabem por que consomem tanto, compram por compulsão, sendo que nem usar vão. Aquela coisa, como que tenho que ter. Que vai morrer, vai acabar tudo, eu tenho que ter tudo isso aí, na cabeça deles. E temos quantas pessoas aí, teve uma mulher do ditador das Filipinas que tinha 3 ou 4 ou 5 mil pares de sapato, em Mel da Mar, que ela nunca ia usar tudo. Ela tinha que trocar quantos pares por dia e jogar fora, para ir renovando o seu estoque de calçados. Então, são certas coisas que a gente vai. E outra coisa que vocês podem notar também, não sei se vocês estão notando, nesse 1 ano de pandemia,
Quantas coisas nós deixamos de consumir supérflua? O recatamento, para quê? Isso aí, as roupas, boutiques caras, estão sofrendo, porque ninguém mais tem essa... Isso aí é um momento de reflexão, que está chegando. Vamos colocar o consumismo no seu devido lugar. Precisamos consumir? Sim, o necessário. Por que o supérfluo? Então já é algo que nós estamos vendo. Estamos aprendendo a convivência. O porquê temos que conviver agora com o isolamento, lá, o distanciamento social, convivência bem mais apertada entre marido e mulher, marido e filhos, e etc., e agregados. Por quê? Porque nós temos, se algo de bom ou de ruim estamos sentindo nos nossos relacionamentos, é porque tem pendência, gente, que não foram resolvidas ainda. Se eu tenho antipatia por alguém tem por mim, é algo que tem algo que precisa ser resolvido em algum lugar. Aquele ódio que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, ou aquela raiva que eu tenho da sogra, do sogro, do cunhado, do irmão, da irmã, está aí, é um momento de reflexão. E tudo isso, quando nós vai eliminando esse temor da morte. Porque se nós não nos acertarmos, vamos ter que acertar um dia, não é verdade? Então, nós podemos dizer que esse temor da morte, por enquanto, ele é necessário, esse instinto de conservação, falou ali. Mas não para nós, espíritas, que temos o conhecimento da vida futura. Para nós não tem como duvidar. E a ciência também, junto, comprovando, falamos aqui das experiências de quase morte, que as pessoas saem e veem, daquelas crianças que nascem com uns dotes artísticos ou poliglotas tremendos. Tem criança que nasce falando 30, 40 idiomas, não sabe de onde que saiu. E daí? Então a gente tem que entender que existe isso aí. Então, ponto pacífico. Nós não precisamos temer a morte, mas precisamos estar preparados para ela. E Kardec nos dá, com uma frase, ele nos dá o caminho para não temermos a morte e encararmos ela tranquilamente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Só isso. Porque as más inclinações é a nossa herança de muita, nossa bagagem de muito tempo para trás. Que hoje ainda temos algumas, mas já foram muito mais. Quem garante que já não fomos assassinos daqueles que matavam por qualquer preço? Estuprava, fazemos de tudo. Hoje, a gente já vai tendo, devagarzinho, um conhecimento melhor da vida. Sabemos de como funciona. Isso aí vai, devagarzinho, nos acalmando. Para a gente entender que esse temor da morte é necessário ainda como proteção do nosso corpo. Isso é fundamental. Mas não aquela coisa absurda, que você fica em função daquilo. Não é necessário isso. Então, vamos... gente, vocês podem me interromper qualquer outra pergunta. Mesmo não sendo do tema, sendo dentro da doutrina, a gente vamos discutir juntos, ok? Sem problema. Vamos ver o que diz o item 3. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. É natural. É a coisa mais natural. Lógico. O que é saudade? Saudade é algo, uma inconformação com a falta da presença física da pessoa. É uma saudade natural. Faz parte da vida. Então, a gente queria sentir, tocar, abraçar um ente querido, mas sente saudade. Mas, tranquilamente, essa crença no futuro nos dá a esperança, diz Paulinho. Desde criança,
Todo mundo tem medo, é. Aí, o que se falava, quando eu estudava com o pessoal falando, é a seguinte interação. Depois da morte não tem nada. Eles falam, já viu alguém voltar depois da morte para falar? A maioria fala, ninguém voltou. Escuta muito isso, ninguém voltou para falar. Mas é o tal negócio, voltar à volta, eles pensam na volta física. Mas nós sabemos que hoje, nós já estudamos aqui na Gênese, os agêneres, já vimos a mediunidade de efeitos físicos, que tem como usar o ectoplasma para montar. Tem. Mas isso aí, ectoplasmia, é ciência, não é só espiritismo, é ciência, já foi comprovadamente. Aí que está, então certas coisas, olha, isso aí é outra coisa que o espírito não vai ter medo, um médium, por exemplo, o médium de vidência, ele vai ver, o de clarividência vai interagir com o espírito. Então é muito interessante você saber, vidência é só ver, clarividência, ela interage por pensamento ou palavras, bate, então é diferente. Então, as pessoas que têm a projeção consciente durante o sono, sai, ele vai ver todo tipo de espírito. Vai em lugar, vai ver espíritos deformados, vai ver espíritos bons, faz parte. Então não tem que ter medo. Isso aí é algo para o espírita, fala de base, não é verdade? É o medo da morte aliado ao medo do morto. Porque a minha mãe, eu vou acompanhar uma pessoa. Mas ali na realidade, o corpo nada mais é do que um boneco que está ali sendo velado. Porque o espírito já está em processo de saída, já saiu. Então a gente tem que lembrar da pessoa viva. O que tem que manter a nossa mente, por exemplo, dos meus pais, eu não lembro deles. Não tem aquela visão mórbida do caixão, do meu pai do caixão, minha mãe do caixão. Não tem essa visão. Eu lembro conversando com ele, abraçando, fazendo, falando, conversando, numa boa. Vivo, sorrindo, numa boa. Então isso aí é algo, é um gatilho bom para a gente desmistificar também a morte. Porque as pessoas têm mania de lembrar daquilo aqui, e nos Estados Unidos, ele tem tanto medo da morte, que os cadáveres são preparados, ficam bonitos, enchem, aquele morre muito magrinho, eles enchem, tudo certinho, faz. Aquilo ali é uma festa, porque está vendo aquele boneco totalmente maquiado, bonito, caixões maravilhosos, tem até um coquetel lá antes do coisa. Então, porque eles têm pavor da morte, aquela morte de destruição. Por quê? É de maioria protestante também, presume que estão deixando preparadinho para a volta. São embalsamados, praticamente, quase 100% das pessoas dos Estados Unidos são embalsamadas, preparadas, a mesma coisa. Então, esse medo, materialismo, não tem como voltar. Vão voltar um dia em corpo, vão levantar no dia do juízo final. E aí? Mas os egípcios ainda tinham esse sentimento maior de espiritualidade, né? Eles já tinham isso aí. Agora, é isso aí. Então, a simplicidade é tudo. E sempre a gente volta na base da doutrina espírita, razão, lógica e bom senso. As três coisas explicam tudo que a gente precisa saber. Não tem como escapar. É verdade, essas coisas então não... agora tem muito misticismo, então as pessoas têm aquele medo de terror. Então não adianta. Nós temos, tudo tem lógica. Saiu da lógica, não tem como acreditar. Correto? Seguindo. Mas ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo, à medida que vamos. Hoje, por exemplo, que estamos na doutrina espírita, com certeza, se nós nos reportarmos a nossa infância terrorífica, podemos dizer, não sei se tem essa palavra, de medo,
aquele medo, nossa Senhora, medo de tudo, de morte. A morte então era um inferno, colocado no catecismo para a gente, o inferno, o céu, então aquela coisa para tirar, meu Deus, eu que o diga, terrível. Então a certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. É verdade. É o que vimos, estudamos materialismo, estudamos lá do panteísmo, tudo isso aí já vimos. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente. Aí que está a moral da história. Semeadura e colheita. Nós não podemos negligenciar o presente. Se estamos aqui para aprender, para trabalhar, para estudar, não podemos ser negligentes. Ah, vou morrer, na outra eu vou. Escuta muito disso. Deixa para a próxima encarnação. Tem certeza. Mas por que ser negligente? Se nós temos tudo na mão para fazermos agora. É a pergunta. Então é isso que o trabalho, olha gente, é fundamental. O trabalho, as pessoas pensam que é só o trabalho braçal. Não. O trabalho engloba tudo. Tudo que você possa fazer. Um sorriso, uma conversa boa que você está levando para alguém, tirando aquela pessoa de uma amargura, é um grande trabalho de ajuda, fantástico. Um atendimento fraterno que a gente faz aqui, algo, um passe, quem dá o passe. Então, isso aí é fundamental. Nós temos que preencher nossa vida com essas coisas. Seguindo. Porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que se deu presente. É óbvio. Eu vou plantar limão querendo colher poncã, não dá certo. Eu vou ter que fazer um enxertia ali para conseguir. Então, se eu estou semeando limão, vou colher limão. Não tem como para isso. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho. Grifa isso aí, gente, é muito importante. De crescer sem cessar em inteligência e perfeição. Não se perde nada daquilo que estão fazendo. Estamos aprendendo aqui. Isso aqui para nós é bagagem para quando nós estivermos na erraticidade. Se tivermos que passar pelo umbral, tudo bem, mas não vai tirar essa bagagem. Nós sabemos, se um dia nós estivermos no umbral, nós sabemos por que estaremos lá. Vai ser nos dado o jeito de saber. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ter a certeza de vamos querer seguir adiante, acertar e vamos em frente. Vamos curar as feridas do ódio, do rancor, e vamos seguir em frente. Nada, isso aqui é muito importante. O fruto de nenhum trabalho de crescer sem cessar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. É isso. Não desanimar nunca. Não podemos desanimar. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser, e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Diga. Eu não estou entendendo. Um assassino. Certo. Cada caso é um caso. Por exemplo, se as vítimas deles também estiverem lá, no umbral, ele vai ser atormentado. Ele vai ser, às vezes, levado para as zonas umbralinas terríveis. Se vocês foram ver no livro Libertação, vocês vão assistir lá, quando foram buscar Gregório lá, que era um chefe do umbral, de uma cidade do umbral. Então, normalmente, esses, se eles foram materialistas, não tinham noção,
Porque normalmente aquele que mata por matar, ele ainda não despertou a consciência, a voz da consciência está inerente. Então, tem que passar por um momento duro, não como castigo, como reflexo do que ele teve aqui, até que ele vai ter a misericórdia divina de ser, um dia vai. Ele vai ter uma mãe, que pode estar em um lugar melhor, ou um parente, ou um amigo, que vai orar por ele. Agora, quanto tempo? Não sabemos. O tempo de Deus é um, o tempo da terra é outro. Não podemos misturar o tempo. Então, nesse sentido de ter um tempo, vamos usar, de purgação, eu posso comparar com o purgatório no sentido de um tempo de purgação, não é imediato. O cara entendeu. Só que o purgatório católico não quer dizer que a pessoa tem que melhorar, ela tem que receber oração dos que ficaram aqui para ser liberto. Quer dizer, não valoriza em nada. Quer dizer, não bate, já também não bate com a justiça divina, mas seria um purgatório, na acepção da palavra. Então, essa desinformação e desconhecimento da vida futura é o que traz mais angústia de temor da morte. Vamos ver se tem algumas perguntas para a gente tirar dúvida aqui. O que representa o temor da morte? Por que ele é necessário? Nós já aprendemos aqui. Em certo ponto ele é necessário. Por quê? Instinto de sobrevivência. Olha lá, representa, o que está dizendo? Representa o desejo do encarnado de continuar vivo, certo? Na carne por consequência do seu instinto de conservação. E é tanto mais arraigado ao ser, quanto maior for seu apego à matéria. Ou seja, funciona como um freio que faz com que o homem não deixe prematuramente a experiência necessária à sua evolução. Pois não, Paulo? Eu vejo nessa questão que o egoísmo está enraizado nesse temor da morte. Sim, não tenha dúvida. A gente quer tudo, olha, o egoísmo é tudo para mim e para os meus. É que eu falo, a morte está no vizinho, não pegou no meu? Tudo bem, mas por que eu estou imune? Qual a bem-aventurança que me dá que eu estou na terra e estou imune às coisas da terra? Se eu negligenciar a minha saúde, eu não vou ficar doente? Damos exemplo aí, o cigarro, a bebida, as drogas, as pessoas se deterioram. É isso que a gente tem que entender. E é isso aí que nos faz realmente entender de como nós precisamos viver o dia de hoje de uma forma muito tranquila e serena. Olharmos, acertarmos a nossa convivência. Às vezes carregamos ódio de algo que nós nem sabemos, né? A pessoa nem sabe que nos ofendeu, às vezes falou, melindrou. E o melindro é uma tragédia. O melindre já a pessoa faz a brincadeira, para ela, sem motivo, mas para a gente se sente ofendido. E você guarda aquela raiva, que é mínima, mas precisa ser drenada. Se não drenar, vai dar problema para nós. Por quê? O sentimento, a emoção explode, o sentimento é guardado, é a emoção que guarda. Então você pega aquilo ali, você está em desarmonia. Às vezes uma mínima coisa te faz ficar em desarmonia, que vai ter que ser acertado. Por quem? Por cada um de nós. E é isso aí que muitas vezes nos leva a um umbral. Aí se você explode, vamos pensar em termos de medicina chinesa, você ataca o seu coração, se você guarda essa raiva para o teu fígado. Mas se você precisa drenar, como drenar isso? Tem um processo. O Espiritismo não nos dá uma maneira muito difícil até as pessoas achar, porque o egoísmo que ele disse lá atrás ainda está latente em nós. Quando você encara aquela pessoa que te machucou como um ser também em evolução, que pelo que ela te fez, ela está num nível abaixo daquilo que você pensa, se você retrucar e guardar, bater de frente, você está igualando, trazendo as energias, batendo as energias negativas com negativa, e os dois se igualam. Mas quando você pensa nessa pessoa como um ser evolutivo, que não é seu amigo,
mas é também um filho de Deus. Quando você fala assim, mentalmente, Deus te abençoe, siga em frente. Na primeira vez você vai conseguir? Não vai. Porque às vezes a mágoa ainda está latente, somos imperfeitos. Mas quando você sempre que lembrar daquela pessoa, ou daquele ato que te machucou, você ao invés de cutucar, de colocar mais lenha na fogueira, você jorra luz para aquele ser que está necessitado de luz. Ah, mas vocês falam, isso é coisa para puro. Não, não é coisa para espírito, não. É coisa que nós devemos aprender no dia a dia. Reconciliar com seus inimigos. Em termos seria isso, mas o que é? É ter uma amizade, que você tem uma afeição que você tem para um amigo? Não, é desejar o bem para essa pessoa, porque é um ser em evolução. Então aquela pessoa que xinga, que fala que é a maior barbaridade para você, se você descer o nível e bater boca, é as discussões estéreis, que não levam a nada. Aquele ser vai se encontrar ainda um dia. Então às vezes com o seu exemplo, com a sua não violência em retrucando no mesmo nível, você vai fazer o bem. Aquela pessoa vai em algum momento pensar, poxa vida, ele vai sentir isso, e é importante. Aí o problema é dele eliminar a culpa, porque a gente já está desejando bem para ele. Esse é o sentido. Agora, você guardar na mala e carregando aquele peso na vida inteira, não há quem aguente. Acho que tem mais perguntas? Vamos ver. Como diminui o temor da morte, que temos da morte? Ele desaparece por completo? Vamos ver. À medida que o espírito vai se depurando, olha, isso é muito importante, muito importante. À medida que o espírito vai se depurando moralmente, nós estamos nos depurando, também vai se desapegando da matéria. E o temor da morte física vai se atenuando, pois ele já não teme também o futuro. Mas ele não desaparece por completo, já que faz parte do instinto de conservação de todo ser vivente. Zerar não vai, porque nós temos o dever de não negligenciar a nossa existência aqui na vida, cuidar do nosso corpo, é natural. Mas nós vamos entendendo que o maior desgraça do ser humano chama-se apego ao mundo. Kardec tem um trecho do Evangelho que fala o homem no mundo, que ele diz que nós temos que viver no mundo, usufruindo do que o mundo tem, mas sendo um meio da nossa sobrevivência aqui, mas não o objetivo final nosso. É assim que a gente vai eliminando e entendendo o dia a dia de cada um de nós. Senão, bagunça. Então, à medida que nós vamos... Agora, o temor meu, por exemplo, eu acho que de todos, é não estar preparado, devidamente preparado, naquele momento, por um acesso, às vezes somos imperfeitos, uma raiva, um ódio, uma coisa que exploda, a gente, pum, morre. Estamos ainda com pendências. Isso aí não deixa de ser uma perturbação além túmulo. Então a gente tem que, sempre pela prudência, viver o melhor possível, evitar discussões, evitar brigas que não levam a nada. Briga por religião, principalmente. Futebol, esse dia um marido matou a mulher por causa de futebol, eu caí de costas quando eu vi um negócio desse. Vocês viram na TV? Eu não sei se um é corintiano ou outro é palmeirense, não sei que diabo é. Matou! Estavam juntos para se acertarem. Aonde estava o amor nisso? Mas, então, mas era para não acontecer. E falharam. Então, hoje mata-se por amor. Eu nunca vi contar um negócio desse. Mas se você for pensar, por esse morte por amor, é uma coisa que até Apego. anos atrás, Apego. matar a mulher por amor era considerado normal. Crime, mas é apego. Posse. Nascimento. Coloquem na cabeça e olhem para vocês como tem mais lógica. Vida, renascimento, sempre. Porque a morte, se você colocar vida e morte, presume-se que a vida acabou. E a vida não acaba, a vida é uma só. Uma existência está livre.
E aprendemos hoje aqui, então, que o temor decorre do instinto de sobrevivência, do esquecimento do passado, que nós já morremos, entre aspas, muitas vezes, e esquecemos, não tem problema. Então, esse temor prende-se normalmente a nossas existências passadas, que às vezes ainda não havia um leque que nos dava essa certeza da vida futura. Não sabemos. Ok, gente? Alguma pergunta? Eu acho que o temor da morte, nós ainda vamos ver ainda. Semana que vem, nós vamos ver os itens 4, 5 e 6. Depois, uma coisa assim, a respeito do temor da morte. Então, nós vamos bater nisso aí bastante mesmo, para aprender, para a gente encerrar. Ok, gente? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, sentados, tranquilos, respirando profundamente, sentindo a energia que estamos rodeados aqui e aqueles também que estão em casa, meditando conosco agora, possam receber a energia dos bons espíritos, sendo depositada na cabeça de cada um de nós, onde estivermos, dando-nos paz, tranquilidade, equilíbrio. E esse equilíbrio também será mais fortalecido ao tomarmos a nossa aguinha fluidificada, que também está sendo fluidificada neste momento, aqui e na casa de vocês que estão nos assistindo. A todos, muita luz, paz, e que as bênçãos do Criador estejam com todos nós. E até semana, se Deus quiser.